Fala que nesta hora a igreja te pede, ó Deus. Fala, fala agora, mais uma vez. Fala, Deus, eu estou te pedindo. Fala, Deus, eu estou te ouvindo. Fala, Deus, fala que nesta hora a igreja te pede, ó Deus. Fala, fala agora. Amém. Fale, Senhor, aos nossos corações. Laura Nogueira amava essa música. Muita coisa. De novo, gente. Vamos lá, Jonas. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Vamos lá, diz assim o texto. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Então, onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei de Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o seu rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis-me aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul o seu senhor. Ou melhor, devolve ao neto de Saul o seu senhor tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e os seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Ele trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Feche a sua Bíblia, desligue o seu celular e pode se assentar, não tem problema não. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra permanece no céu, mas é revelado a nós pelas tuas escrituras. Nós te damos liberdade, Senhor, para que o Senhor fale e não te cales nesta noite. Assim, Senhor, como oramos e cantamos, Senhor, a tua palavra, queremos também, Senhor, ter a revelação, Senhor, na explanação dela lida. Fala conosco e manifesta o teu poder. Aonde estiver um coração ansioso, preocupado, fadigado, que este mesmo seja o alvo da tua mensagem nesta noite. Nós oramos crendo naquele que vive, Jesus o justo. Amém. Amém? Nós vamos falar de um texto e o tema escolhido para essa noite, nós vamos falar do texto de Mefibosete e Davi, e o tema escolhido para essa noite, eu queria que você repetisse comigo, diz assim: há um lugar na mesa do rei. Vamos entender alguns pontos aqui. Quem era Mefibosete? Neto de Saul, filho de Jonatas, herdeiro da linhagem real. Em uma troca de reinado, normalmente os descendentes eram mortos. Mefibosete, então, vivia uma vida escondida. Ele era sucessor, né?
Então ele imaginava que na posse do rei Davi, ou seja, de quem fosse assumir esse local, logo após a morte de Saul, seu pai Jonatas também, ele imaginava então que ele estava nessa linha de morte, ele seria o próximo a morrer. E por conta disso, ele vai se esconder. Mefibosete vai para uma terra chamada Lodebar, e esse nós acabamos de fazer a leitura. Eu estou falando de um jovem, ou até mesmo de uma criança aos seus 5 anos de idade, que nessa fuga, nessa tentativa de fuga e ir para o esconderijo, ama, né, que é o termo que é usado, ama, para quem não tem ideia do que seria que nos dias de hoje uma babá, alguém que cuidava da criança para o rei, né? Somente quem tinha domínio, né, financeiramente, principalmente os reis, tinham a virtude de ter uma ama em casa, uma babá em casa. Essa ama, por um descuido e por conta de querer fugir e correr, porque eles estavam ameaçados, se sentiam ameaçados com o novo reinado, o reinado de Davi, eles fogem. E Ama deixa acidentalmente Mefibosete, aos seus 5 anos de idade, cair ao chão. E o texto fala que nessa queda, Mefibosete fica aleijado. Não tem mais os seus pés para ficar sobre eles e andar sobre eles, né? Então, seus pés são quebrados. E aí, Mefibosete, então, junto com Ama, eles correm e vão para uma cidade, para um outro lugar chamado Lodebar. E aí, um dos temas que eu quero dividir com você, e eu quero mais uma vez que você repita e que você redobre a sua atenção para o que nós vamos dizer, diz assim: a graça procura quem a vergonha esconde. E aí nós vamos entender isso durante a nossa conversa aqui. O primeiro, nós vamos falar sobre a queda, e essa que eu disse. Uma criança de 5 anos ama que por uma pressa deixa então essa criança cair, ela quebra os seus pés e ela fica coxa. É importante lembrar que ele não caiu sozinho, caiu nos braços de alguém que tentava protegê-la. E é importante que a gente pense no seguinte: existem situações da nossa vida em que a gente sofre hoje, mas não por uma consequência nossa, talvez de algo de alguém que fez para nós. Antes de chegar à nossa vida, passamos por outras histórias, né? Outras histórias, nós somos frutos de uma outra história. A história dos seus pais, a história dos seus avós. E para que isso formasse você, vieram outras histórias. Então agora a gente vê um jovem que cai, uma criança que cai no chão, mas não por culpa dela, por culpa de alguém que só queria tentar protegê-la. Nós vemos aqui marcas de infância e feridas que Mefibosete não escolheu para a vida dele. Feridas que causaram em Mefibosete. Ou seja, é importante lembrar, e mais uma vez eu quero dizer, nem toda dor foi causada por você. Existem dores em nós, existem situações em nós que foram oriundas de histórias de outras pessoas que passaram por nós e naturalmente nos feriram. Algumas cicatrizes não nasceram só do pecado, mas da queda provocada por alguém. Existem situações, sim, que alguém provocou essa nossa queda. É óbvio que eu não quero te trazer e nem me levar para um lugar de vitimismo, em que nós nos acomodamos em sempre culpabilizar o outro, né? Em sempre achar que o erro e as mazelas e as dificuldades e as limitações do nosso ser, da nossa vida, tem que ser só oriunda de outras pessoas. Não. John Bevere vai dizer que pensar dessa forma é uma das iscas de Satanás, porque você não consegue nunca enxergar a parcialidade de culpa que você tem na sua dor. Mas nós não podemos negar de que existem pessoas que provocam a nossa queda. Existem situações que provocam as dores que carregamos. E um deles é Mefibosete. É essa pessoa que é aleijado, oriundo de uma queda de uma outra pessoa que gerou nele. Mefibosete, como eu estava falando, ele é levado para Lodebar. E aqui há uma tradução, e eu quero dividir com você. Ló significa não ou sem, no radical. E debar significa palavra, assunto, coisa e até mesmo pasto
ou pastagem. Então isso estava querendo dizer que esta terra é uma terra sem pastagem, sem pasto, ou seja, sem vida. Era uma terra que não havia vida. Todos que iam para essa terra, era uma terra que levavam à morte, à tristeza, à falta de esperança. Mefibosete, então, está nessa terra de Lodebar. Um lugar de esconderijo, um lugar de escassez, um lugar de distância, porque também é considerada, se é um lugar de morte, não de vida, é um lugar distante de Deus. Sim ou não? Sim. Quando estamos próximos de Deus, o Senhor gera vida em nós. Então é de se considerar que esta terra sem esperança, sem vida, é uma terra distante de Deus. E quarto e último, a vergonha, uma terra de vergonha. Eu estou falando de um jovem, né, de uma criança que foi aleijada, que se tornou um jovem e que está coberto de vergonha. É importante lembrar que eu estou falando de alguém da linhagem real. Eu estou falando de um futuro príncipe, mas que está numa terra sem esperança, está numa terra sem vida, está numa terra onde só há morte e tristeza. E muitas vezes, cada um de nós passamos por situações parecidas, em que temos a identidade de sermos príncipes e princesas do Senhor, mas enfrentamos situações de tristeza, enfrentamos situações de morte, enfrentamos lugares que só nos trazem a desesperança. Só que há uma coisa importante para aqueles que têm a sua vida firmada no Senhor. Não tem endereço, não tem situação difícil, não tem caos que se levanta na tua vida que vai apagar a identidade de príncipe e princesa que há dentro de você. Afinal de contas, o reinado não depende de circunstâncias, porque o reino ele habita dentro de você. Isso te faz crer que você é filho do rei. Isso te faz crer que a tua identidade é de filho, é dessa linhagem real. Então eu estou falando de um lugar sem esperança, um lugar onde as pessoas não vivem, elas sobrevivem. Um lugar, inclusive, de bandidagem, um lugar onde as pessoas praticam a iniquidade, um lugar ruim. E Mefibosete, sendo príncipe e estando nesta linhagem, está nessa terra. E aí, falando de família, é importante que a gente aplique isso para as nossas famílias no dia de hoje. Há famílias vivendo também em Lodebar. Como, Daniel? Tem a casa, mas sem paz. Tem um casamento, mas sem alegria. Tem uma igreja, mas vive sem comunhão. Tem a identidade de filho, está servindo até na igreja, mas vive sem comunhão, vive distante, vive sem esperança. Me permita liberar essa palavra para príncipes e princesas do Senhor nesta noite. O que o Senhor tem para mim e para você é um legado de fé e de esperança. Isso só redobra a intensidade quando entende-se que, embora você esteja passando por uma situação difícil, embora tudo que você esteja passando acuse e aponte para um fracasso, o que vale é a identidade que o próprio Deus colocou dentro de você, a identidade de filho. E a sua identidade de filho não é e não pode ser medida pelas circunstâncias, pelo que você vive, pelo teu real cenário, mas sim pela fé. Hoje pela manhã estávamos encerrando a revista e falando sobre fé e legado, e a pastora Vanessa estava falando sobre isso. E é engraçado, e no bom sentido da palavra, né? É engraçado e é bonito como Deus, ele é bem organizado em tudo que faz. É bem organizado em tudo que faz. Hoje pela manhã iniciamos o culto falando de uma menina, e eu vou dar os créditos a Michele. Menina, aquela menina que foi levada cativa para a terra de Naamã e que serviu como escrava, essa mesma menina teve uma atitude de fé, porque eu estou falando desta mesma, pastor, que foi levada, arrancada dos seios dos seus pais, e quando esteve dentro da casa de Naamã, teve que ser desafiada pelo espírito que ela um dia recebeu dos seus pais, para dizer que Deus poderia curar aquele homem que estava leproso.
E é o que eu perguntei hoje de manhã na consagração. É bonito essa história? É lindo, até a segunda parte, porque eu estou falando de uma menina que não tem uma identidade formada de mulher. É uma menina que ainda está se formando. É uma menina que ainda está crescendo. E ela está agora, neste momento, olhando para o seu Senhor e pensando, ele tem lepra. Mas eu sei que o Deus dos meus pais, eu sei que lá na terra tem um profeta Eliseu que pode curar. Nesse momento, essa menina está sendo desafiada a arrancar a dor de um abandono. Porque eu estou falando de uma menina e não uma mulher. Como é que esta menina pode dizer, Yasmin, que Deus pode curar o seu Senhor quando ela precisou, ele não livrou ela? Ele não a livrou quando ela precisou. E agora ela está sendo desafiada a dizer a Naamã, tem cura para você lá na terra. É só procurar, se você procurar o Senhor, se você procurar o profeta Eliseu, haverá cura para você. E o texto mais lindo e que complementa essa história é o texto de Lucas 4:27, onde o próprio Jesus vai dizer, e houve na terra muitos leprosos, mas apenas Naamã foi curado dessa. Eu estou falando de uma menina que contemplou o que ninguém contemplou. Eu estou falando de uma menina que sofreu as dores de um abandono, que sofreu as marcas de alguém que poderia ter sido esquecida, mas foi cumprir um propósito que lá em Lucas, se apresentou a ideia de que houve muitos leprosos, mas ninguém foi curado. Eu estou falando de alguém que rompeu o medo, e acabamos de dizer isso, enquanto a Lívia estava cantando, eu estava pensando sobre cada palavra dessa canção, quando eu rompo com o meu medo, porque o medo escraviza. O medo é ilusório, é importante a gente pensar nisso. O medo primeiro é ilusório, e depois ele escraviza. Na última ministração que eu estive aqui, eu falei que o medo, ele é aquele que comanda muitas vezes o orgulho. Tem gente que acha que o orgulho é que comanda tudo, mas às vezes uma pessoa medrosa é orgulhosa pelo medo. O medo comanda tudo. E o texto vai deixar bem claro, se você olhar e se debruçar na história de Mefibosete, haverá restauração para ele, mas antes ele tem que destruir o medo. Ele tem que destruir tudo aquilo que amarra ele e que ainda o faz estar cativo em uma terra que não é o lugar dele. Mefibosete está vivendo uma vida em um esconderijo, longe de tudo que ele poderia usufruir. Havia uma graça para ser liberada sobre Mefibosete. Eu estava falando com a pastora Vanessa aqui antes de iniciarmos. Essa graça é fruto de uma aliança que foi feita ao seu pai. E essa graça já tinha sido liberado. Mas são dias, Vanessa, que Mefibosete não vai ter de volta. E é exatamente o que você falou hoje de manhã sobre fé. Você tem uma opção, ou tem fé ou não tem fé, duas opções. Ou você tem fé ou você não tem fé. Ou acredita ou não acredita. Tomé está fora. Eu sempre falo disso quando eu falo de não aproveitar bem os seus dias, em depositar a fé naquele que você realmente pode confiar, e você desperdiça essa oportunidade. São dias que você não vão ter mais de volta. Tomé está fora do ambiente de culto, pastor. Jesus já se apresentou como um Deus vivo. Os discípulos já estavam festejando a alegria de um Deus vivo, de Jesus vivo. Mas Tomé estava fora do culto, lamentando a dor de um Deus morto. Após 8 dias, Jesus vai voltar naquela mesma sala aos discípulos e se apresenta para Tomé, e todos nós conhecemos essa história. É lindo a forma como Deus retorna a sua aparição para provar para Tomé que ele estava vivo. É lindo isso, mas são 8 dias que Tomé perdeu a chance de ter vivido alegria e viveu em luto. Porque se abraçou ao medo, a ideia de se manter no esconderijo, a ideia de se manter isolado. Mefibosete está vivendo esse trauma, essa dor. Está na terra sem esperança, ele está foragido, e é muito importante que você entenda isso, não importa qual seja a situação, crente não muda de endereço, ele continua posicionado. Quando eu falo de posição, eu estou falando de Daniel, e eu não estou falando de mim.
Eu estou falando de alguém que, quando o edito foi promulgado de que ninguém deve adorar outro Deus a não ser o rei Dário, Daniel, a primeira coisa que ele faz é: eu vou voltar para o mesmo lugar que eu deveria estar, que é na minha casa. Eu não vou mudar de endereço. As janelas continuarão abertas e vai ter oração. Porque crente não muda de endereço por conta de situação contrária, por conta de situação difícil. E aí, quando se passa muito bem, uma estação de muitas flores, e a árvore está muito linda, essa palavra bate em você com muito prestígio, com muitas rosas, com muito perfume. Mas quando se vivencia uma situação de luto, de dor, uma situação de tempestade, é aí que você tem que ser provado. E é aí que você é provado. O texto em Mateus, se eu não me engano, eu não vou me recordar o endereço, mas eu imagino que seja o capítulo 6, onde o texto diz... Eu acho que estou errado mesmo. O texto diz que podem vir as tempestades, mas se a casa está firmada sobre a rocha, ela se mantém inabalável. Ela se mantém firme. E essa casa inabalável somos eu, sou eu, é você. 7, capítulo de número 7. É isso que o Senhor está querendo de nós no momento da situação difícil. Há uma palavra liberada sobre você, você é de uma linhagem real, você é sacerdócio real, você tem o privilégio e a oportunidade de viver como príncipe e princesa do Senhor. Mas para que isso exista, você precisa quebrar o medo, você precisa quebrar aquilo que te prende na desesperança e romper com isso para viver o que Deus tem para você. Para eu viver o que Deus tem para mim. Eu preciso abandonar o Lodebar, eu preciso esquecer este lugar sem palavra, este lugar sem comunicação, esse lugar sem esperança e principalmente esse lugar sem pasto, sem pastagem. Não há vida nesse lugar. Davi lembra então da aliança, e é por isso que eu falo dessa graça que é resultado de uma aliança feita de Davi e Jonatas. Todos conhecem essa grande amizade, e aos que não conhecem eu vou lembrar. Nós estamos falando de um dos relacionamentos mais empolgantes e lindos da história da Bíblia. De dois homens que, em sua tese, eram de rivais, deveriam ser rivais. Deveriam cada um caminhar para um lado em um lugar de rivalidade. Eu estou falando de alguém que era filho de um rei que queria matar o seu próprio amigo. Eles deveriam viver em vidas opostas, um degladiando contra outro, mas eles escolhem se amar, eles escolhem dedicar a esta amizade. E há uma aliança firmada entre eles. Davi, então, firma o compromisso com Jonatas de honrar com bondade. E esta bondade, e a bondade que nós vamos ministrar essa noite, que é a bondade de Deus, é a bondade por misericórdia. É a bondade de se compadecer. É a bondade da graça, porque na realidade não merecia. Jonatas não merecia, mas há uma bondade sendo liberada. Há uma fidelidade, há uma graça. Davi, então, ele não procura nesse momento o inimigo. Ele procura alguém da promessa. O texto vai dizer que a pergunta dele é, pastora, quem é que está ainda na linhagem de Saul, que merece receber desta bondade? Quem é? E aí ele pergunta para o Senhor, para o servo de Saul, Ziba, você conhece alguém aqui? E aí Ziba vai dizer que conhece Mefibosete e que ele está na terra de Lodebar. É lindo até pensar que Mefibosete foi um grande instrumento de Deus, e de fato foi, né? Para que traga Mefibosete para cá, mas eu também estou falando de alguém desonesto, de alguém que não praticava com justiça, não praticava com lealdade, mas ainda assim foi instrumento. E mais uma vez nós reforçamos a ideia de que Deus usa quem Ele quer, na situação que Ele quer, na circunstância que Ele quer. Sim ou não? Deus pode usar as pessoas mais improváveis, inclusive uma pessoa desonesta. Inclusive uma pessoa desonesta. Para liberar talvez uma palavra, para dar uma direção. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ziba, então, é instrumento de apontamento para a vida de Mefibosete. Mefibosete, então, até uma canção, e aí vocês não vão conhecer porque é a Corinho de Fogo,
Melvin, pastor Melvin. Arão gosta. Glória a Deus. Pastor Melvin, ele vai falar sobre a carruagem que então chega em Lodebar. Uma carruagem linda numa cidade triste. Uma carruagem alegre numa cidade largada, escondida, abandonada. E é naquele momento que Mefibosete então pensa que é o seu fim. Que afinal de contas ele seria o próximo a morrer. E quando ele chega a um encontro lindo, porque quando Davi olha para Mefibosete e pergunta, você é o Mefibosete? Ele não responde, sim, eu sou o Mefibosete. Ele diz, eu sou o seu servo. Eu sou o seu servo. Eu estou pronto aqui para lhe servir. Eu estou pronto para servir ao Senhor. Ele se prostra, se arrepende, se lança. Ele quebra naquele momento todo o medo, tudo aquilo que estava dentro dele como covardia, porque a própria palavra nos orienta e ele diz que o Senhor não nos deu espíritos de covardes, mas nos deu espírito de ousadia. Naquele momento ele se coloca à disposição de servo, ele se coloca à disposição daquele que entende que agora precisa servir. Davi, então, tem compaixão por ele, libera a misericórdia por ele, e é nesse momento que a graça, que é resultado daquela aliança, se faz na vida de Mefibosete. Nesse momento, Mefibosete, então, é convidado. Ziba, vamos falar um pouquinho dele, servo, é aquele que dá a informação, é aquele que dá o caminho. É onde Davi, então, pergunta, existe alguém? Ele não perguntou quem trabalha melhor, ele perguntou aonde está, quem está aí que é da linhagem, que possa receber dessa bondade. Porque nesse momento, e é importante lembrar que esse texto de Davi, com Mefibosete, retrata muito a tipologia do Evangelho de Jesus. Eu estou falando de um Deus que decide ter relacionamento. Ele decide buscar o perdido, decide ir em terras ruins, resgatar o perdido de lá e te trazer para a vida, e trazer ele para a vida. Há uma tipologia do Evangelho de Jesus. Há Jesus na história de Mefibosete. Há Jesus na história de Davi e Mefibosete. Há um encontro também, então é quebrado o medo, há reverência. Davi, quando olha para Mefibosete, ele de cara diz, não temas. Isso só reforça a ideia de que havia alguém com medo, havia alguém inseguro. Davi olha para ele e diga, não temas, porque nesse momento, Mefibosete, ele só esperava julgamento, quando ele, na realidade, recebeu graça de Deus. Se isso não é o Evangelho de Jesus, eu não sei o que é. Alguém que decide, apesar de, liberar graça sobre nós. Alguém que decide olhar para cada um de nós e não haver julgamentos, mas dizer para você, há uma graça provida da aliança que eu fiz com o meu Pai. Nós somos o resultado disso, assim como Mefibosete foi alcançado por essa graça. Nós também fomos. Quem espera a condenação se surpreende quando encontra a graça. Cada um de nós. Nos surpreendemos. E é por isso que é lindo quando falamos da mulher que decide quebrar o que tinha de mais valor aos pés de Jesus. E o que é mais bonito da história não é só o que quebra, mas a mensagem que Jesus passa àqueles que estavam ridicularizando aquela cena. As pessoas estavam olhando e até mesmo dizendo, venda tudo que você tem e você poderia alimentar tantos pobres. É certo? Ele não está falando nada de errado. Só que há uma preciosidade ao quebrar esse perfume caro, porque aquela mulher está dizendo, eu estou dando tudo que eu tenho, porque ele deu tudo para mim. Somente aquele que entende o perdão que recebeu é capaz de se lançar com intensidade naquele que salvou. E o Senhor está desafiando eu e você nesta noite a entender isso, a se lançar diante do Senhor, a colocar o seu coração diante dele, porque ele não vai vir com condenação, ele não vai vir com julgamentos para a sua dor, pelo contrário, ele vai quebrar o seu medo junto com você.
para depois haver restauração. Há muitas pessoas que vivenciaram isso, eu quero relatar dois, e você já conhece essa história. Primeiro, Juízes 6:23, Gideão, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Há outro que viveu a mesma situação, em que haverá restauração, haverá alinhamento do propósito, mas antes precisa quebrar o medo. Abraão. Gênesis 15:1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. E mais uma vez a palavra do Senhor, assim para esses homens, se repete a cada um de nós nessa noite. A mim essa palavra veio ao meu coração. Quais são os medos que têm te travado em Lodebar? O Senhor está te convidando a se apresentar diante dele, porque haverá quebra de medo e haverá restauração para você e a sua família. Haverá restauração para mim e para minha casa. Eu creio nisso. Mas antes há o processo de quebra de medo. Há 4 presentes que foram liberados, eu quero compartilhar com você. Primeiro, terra. Foi liberado as terras todinhas para Mefibosete. A herança, então, de fato, é restaurada. O segundo, foram liberados servos. Eu estou falando de alguém coxo. Deus poderia curá-lo? Sim, mas nós não entendemos os caminhos que o Senhor quer. Ele não curou ele, mas ele deu servos para cultivar a terra e fazer com que ele tenha o cultivo de toda a herança, que ele faça bons usos de tudo aquilo que foi restaurado para a vida dele. E quarto, dignidade é restaurada de fugitivo para príncipe. Porque Deus muda a nossa posição antes de mudar a nossa condição. E aí, isso sempre vem à minha cabeça, à minha mente, quando o Senhor restaura a sorte de alguém, quando o Senhor restaura a saúde de alguém. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue, em que ela teve a sua saúde restaurada, mas ela teve a sua dignidade restaurada ao voltar para a sociedade, ao não ser mais vista como uma mulher exclusa. O Senhor a trouxe. Isso é bem parte do ministério da pastora Raquel também. Essa parte da acessibilidade, de trazer para perto. E o quarto, mesa. A mesa é restaurada. Por quê? É um dos maiores presentes aqui, é por isso que finda a história. É por isso que finda a narração dessa história. O maior presente é a mesa, é a comunhão, é a adoção, é a filiação. Porque mais importante do que receber uma bênção é receber um lugar na mesa. Porque aí é viver a plenitude das promessas que ele tem para nós como filhos de um rei. Como filhos do nosso rei, é viver à mesa, é estar à mesa, porque a mesa já está preparada. A mesa está preparada, o banquete já está servido. E a decisão de se assentar à mesa nesta noite está ligada mais direto a você do que ao próprio Senhor, porque o convite já está liberado pela graça. É preciso se movimentar à mesa, é preciso quebrar o medo, é preciso quebrar tudo aquilo que tem tentado te amarrar, os fardos que te prendem no teu lugar e seguir em direção à mesa que Ele tem preparado a cada um de nós. E viver essa mesa, viver os propósitos dEle intensamente. Porque às vezes pensar na mesa do Senhor é pensar que eu vou chegar lá e vai ter a chave do carro, vai ter a chave da casa, vai ter os meus sonhos concretizados na minha faculdade, vai ter os melhores empregos lá, mas acima disso é viver o propósito do que é eterno e estabelecido para mim antes que eu nascesse, antes que eu viesse ao mundo. Antes que você estivesse aqui, é na mesa que você encontra o seu lugar, é na mesa que você encontra as revelações da tua caminhada, é na mesa que você encontra a direção e a resposta para aquilo que você tem orado, e é exatamente o que nós cantamos aqui agora há pouco, a resposta do céu para você, mas é preciso quebrar o medo e ir em direção à mesa. É preciso romper com tudo aquilo que ainda te deixa preso em Lodebar. Porque disseram assim, falaram assim, acusaram assim. Mefibosete poderia viver uma vida rendida à falta de liberar perdão a Ama, a sua babá. Que triste história seria de alguém que
abriu mão de viver como vida de príncipe, porque esteve amarrado na ideia de que aos 5 anos me deixaram cair. Quando eu tinha 5 anos, é como o anjo, as águas e a cura. Ah, Senhor, mas todo ano eu tento. Todo ano eu venho e nunca ninguém me vê, e nunca ninguém me presta socorro, nunca ninguém me estende a mão. O Senhor está te chamando à responsabilidade, porque se o lugar na mesa está vazio, a responsabilidade é sua. Porque o lugar que é para você está reservado e o Senhor te convida nessa noite. O Senhor te convida a romper com o teu medo. O Senhor te convida a romper com as suas dúvidas. O Senhor te convida a romper com os seus complexos, se levantar e vir em direção à mesa, para viver de fato uma vida de príncipe e princesa do Senhor. A mesa, então, aqui é o maior presente, porque ele traz a ideia de filho, ele traz a ideia de comunhão, e há algo muito mais precioso, porque eu estou falando de alguém que os pés continuavam, pastor Arão, machucados. Os pés continuavam ainda quebrados, mas quando todos estão assentados à mesa, não importa. Está todo mundo sentado. Não há mais do que se envergonhar, não há mais do que se entristecer, não há mais do que se olhar e se comparar. Se tem lugar na mesa, se assente, todo mundo está na mesma posição. É isso. Essa é a observação importante. Ele era visto agora como filho e não como fugido. Na mesa do rei, a graça agora fala mais alto do que as cicatrizes. Porque eu posso e você pode agarrar as suas dores e se lamentar todos os dias, porque o texto diz, pastora Vanessa, o choro pode durar uma noite. Mas para que ele não dure a noite, essa dependência não é de Deus, é minha e sua. Ele tem poder para tornar toda tristeza em alegria. Ele tem poder para reverter toda e qualquer situação. Afinal de contas, estamos falando de Deus. Mas para que esta noite pare de chorar, para que esta noite você pare de se lamentar, você precisa dormir. Você precisa descansar na fidelidade desse Deus. Você precisa descansar na graça desse Deus. Você precisa descansar. E aí eu vou sempre falar na graça da aliança gerada. Porque só por si só, falar da graça, você já entende que você não merecia e a recebeu. Mas falar ainda mais que esta graça é resultado de uma aliança. Você só vive ela porque Jesus morreu por você. Você só vive ela por causa do sangue que tem poder. Tudo muda. Tudo muda. Você tem algum problema comigo? É, porque ultimamente você está subindo aí para todo mundo, mas para mim isso não sobe. Eu sei que eu sou o menor da casa do meu pai. Ele continuou coxo, não foi curado, nunca voltou a andar normalmente, mas teve uma nova vida. Porque importa aquilo que está dentro de você e a afirmação do reinado que já está dentro de você do que simplesmente o teu exterior. E é por isso que é muito importante lembrar do que a gente vive em nossa igreja. Essa igreja não tem preconceito. Essa igreja não é uma igreja que fica limitando qual é a roupa que você vai usar. É óbvio que há ordem e decência, mas não é uma igreja que fica dizendo que você tem que usar um terno, que você, para ser bem visto, você precisa se arrumar assim, porque não importa as cicatrizes dessa vida, importa o reinado e a paternidade que você já herdou do rei. Importa aquilo que está dentro de você, no teu interior. É isso que importa de verdade e é isso que te traz à mesa. Então Deus nunca mudou seus pés, mas mudou seu endereço, mudou a sua identidade, mudou o seu futuro. Porque nem sempre Deus muda a condição, às vezes Ele muda completamente a posição. A menina que disse a Naamã que ele pode ser curado, deixou de ser escrava?
Não. Continuou sendo escrava. Mas o posicionamento dela mudou, pastora Martim. Alguém que era só simplesmente escrava, agora é alguém que tem apontamento profético. Alguém que era só uma menina fragilizada, agora é alguém que aponta uma direção para alguém muito forte. Orientando aquele homem que há cura para ele na terra dos seus pais. Há uma outra palavra e eu quero liberar para você e para alguns corações ansiosos nessa noite Deus não precisa fazer em você para poder fazer através de você. Deus pode te usar para a cura quando a cura ainda não chegou na tua casa. Deus pode te usar para a restauração de outras famílias quando ainda tem alguém dentro da tua casa que ainda não foi restaurada. Deus pode. Deus pode fazer, porque Ele não precisa fazer, pastora Raquel, em você para fazer através de você. Ele quer te usar. Ele quer usar você para o cumprimento do propósito dele. E aí, só para desenhar bem, para que se entenda, quando eu falo que a história de Davi e Mefibosete aponta, tipifica o evangelho, eu estou falando de Mefibosete, que somos nós. Eu estou falando do cair no chão aos 5 anos, que é o pecado. Eu estou falando de estar longe, e o texto diz, outrora estávamos separados de Deus. Eu estou falando de Mefibosete que foi procurado, e o texto diz que Cristo veio nos buscar. Eu estou falando que ele não podia pagar pelo pecado, e a gente foi restaurado pela graça, e eu estou falando da mesa, que tem a ver com a adoção que herdamos desse Deus poderoso. Quantos são filhos de Deus nessa noite? Digam amém. Não, mas com essa certeza, nem o diabo acreditou. Quantos são filhos de Deus? Digam amém. Davi fez por Mefibosete uma sombra do que Cristo fez por nós. Teve misericórdia, teve bondade, teve amor liberado, teve graça liberada, teve cumprimento de uma aliança feita. Esse é o nosso Deus. E aqui eu concluo fazendo 3 questionamentos, para o meu e para o seu coração. O primeiro é, qual é o seu Lodebar? E não é só um momento reflexivo, porque não estamos numa aula de coaching. É um momento de intervenção espiritual. Enquanto eu faço essa pergunta para você, eu também peço que o Espírito Santo ministre ao teu coração, te trazendo luz a essa resposta. E eu vou perguntar de novo, qual é o seu Lodebar? Qual é o seu lugar sem esperança? Qual é o seu lugar sem pasto? Qual é o seu lugar sem vida? Qual é o seu lugar que não frutifica nunca? Qual é o seu lugar que você sempre se esconde? Ou como Gideão, fica malhando trigo no lagar só para se esconder? Qual é? Segunda pergunta, o que ainda define a sua identidade? É o reino que já foi gerado dentro de você? Ou é o Lodebar que influencia na tua identidade? O que influencia a tua identidade de príncipe e princesa do Senhor é o reino que já está dentro de você, que já está dentro de mim, ou são as circunstâncias? Ou são as tempestades? E por fim, você vive como um filho ou como um fugitivo? Pense sobre isso. Se coloque de pé. Você vive como um filho ou vive como um fugitivo? Toda vez quando eu falo de fuga e eu penso em fugir, eu lembro de Daniel. De novo. Por que será? Gosto muito. Por que você gosta tanto de Daniel? Daniel jogado na cova dos leões. Pastora, Daniel foi jogado na cova dos leões. E aí decidem jogar, pastor, uma pedra em cima da cova. Para quê?
Não tem necessidade. Carlão, tá todo mundo faminto, aqueles leões estão todos famintos. É só jogar alguém que antes mesmo de chegar no fundo da cova, não resta mais nada. Mas aí o rei decide, Natan, colocar pedra. E aí, sabe o que eu penso? Eu penso que isso é uma ação de Deus e não uma ação terrena. É Deus mesmo dizendo, se tem uma brecha, ele é humano, ele sai correndo. E se ele sair correndo na brecha, ele vai ser o quê? Fugitivo. Filho meu não sai de provação fugido. Filho meu não sai de uma provação fugido. Eu vou colocar a pedra para que aquelas irmãzinhas que estão lá do canto olhem e jamais digam assim, Daniel se livrou porque fugiu. Não. Eu fico desenhando o céu, pastor, olhando naquele momento, falando assim, só a cova? Põe a pedra. Prende as oportunidades carnais desse profeta fugir. Porque ele é carne. Se tiver brecha, ele vai fugir. Eu sempre penso nisso. Se entra um leão aqui agora, e não é o leão que a gente fica cantando aqui, vai rugir o leão, não é esse não. O leão mesmo entra aqui agora, quem é que fica aqui orando? Vai todo mundo correr. E vai correr para onde? Para o lugar que tem saída. O lugar que tem fuga. O céu, no momento em que colocaram Daniel dentro da cova, olhou e pensou, ei, coloca a pedra, para que ninguém diga que filho meu saiu de provação fugido igual rato. Não pode. Filho meu sai de provação honrado. Príncipe e princesa do Senhor entra em provação, mas sai honrado. Nós, como príncipes e princesas do Senhor, entramos em covas, sim. Vamos por algum problema para Lodebar? Sim. Mas saímos dessa provação como filhos honrados. O pastor usou o termo hoje de manhã e aquilo acendeu no meu coração. Enquanto a pastora Isabel estava ministrando, o pastor olhou para mim e falou assim, ruiós. Filhos maduros, filhos nascidos do fogo, filhos que entendem que podem passar estações ruins, situações difíceis, mas a bondade de Deus a encontra. A bondade do Senhor nos acompanha, nos segue, vai atrás de nós. E diz para você, por mais que você pense que você mereça o fim, a restauração para você vem. Vem, eu vou quebrar os medos que te prendem. Vem, eu vou quebrar os medos que te acorrentam. Vem, eu vou quebrar as situações que você se colocou de amargura, de dor, de estagnação. Sai daí e vem, sabe por quê? Há lugar na mesa. Olha para a pessoa linda que está do seu lado e com um tom profético, olhe para ela e diga, há lugar na mesa para você. Há lugar na mesa para a tua família. E neste culto de família, eu vim com esta mensagem para o meu e para o teu coração. Há lugar na mesa para você e a tua casa. Há lugar na mesa para você e os seus. Há lugar e o lugar está preparado. Se coloque de pé. Se coloque na posição. Rompa com o seu medo. Rompa com as suas inseguranças. Mefibosete não é um fim. Você tem identidade de príncipe. Mas cão, como é que pode dar uma oportunidade para um cão morto como eu? Não, cão morto não. Príncipe. Cão morto não. Filho. Vamos louvar ao Senhor. Levante suas mãos para os céus. E eu quero te convidar a dizer isso para o teu coração nesta noite, dizendo que o que te mantém de pé hoje é a bondade, que em outra palavra no radical é misericórdia. É misericórdia. Eu quero te convidar como filho, filha do rei, dizer, a tua misericórdia